Quem aqui é estudante de arquitetura ou da área de arquitetura e já escutou AutoCAD está ultrapassado, não vale a pena mais aprender esse programa? Pois é, pessoal, aqui está um assunto polêmico, principalmente depois da chegada do BIM aí no mercado da construção. Mas afinal, é necessário mesmo aprender o AutoCAD? Bom, não importa se você está estudando na faculdade de arquitetura ou se você já é formado. Hoje o tema da nossa live é tudo sobre AutoCAD e a gente vai descobrir aqui se esse programa continua aí relevante, né, no mundo atual da arquitetura ou se ele realmente já está atrasado e é hora de pular esse conhecimento e seguir em frente para abraçar os outros programas. Mas antes da gente começar aqui o nosso debate, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Giovana Machado, arquiteta há quase 3 anos ou 3 anos já. E toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente tem um encontro marcado aqui no perfil da Mobflix, com lives importantíssimas aí para quem vive o mundo da arquitetura e tem vontade de se destacar no mercado. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Oi Jefferson. Oi, Isaac. Boa noite a todos. Oi. Vamos entrando então. Bom, pessoal, para começar essa live, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida, né? Olhando um pouco para trás, eu me lembro que naquele momento que eu estava na faculdade de arquitetura, eu passei por um momento que, assim que eu entrei na faculdade, os primeiros semestres eu desenhei, projetei, enfim, tudo à mão, né? Todas as matérias aí do começo da faculdade foi à mão. Mas depois de um tempo, se eu não me engano, lá pelo 3º semestre, mais ou menos, a faculdade me apresentou o primeiro programa de arquitetura, que foi o AutoCAD. Então, a gente teve, né, uma matéria voltada para esse programa e eu tive, igual todas as outras matérias, que fazer prova, entregar trabalho, tirar aí no mínimo 6 para passar. Mas, depois, né, que eu finalizei essa matéria, eu comecei a perceber que, na verdade, o ensino acabou sendo um pouco raso e eu estava longe de ser uma expert aí no assunto. E nesse momento, eu até pensei em fazer um curso para aprender melhor sobre o AutoCAD, mas naquela época só existiam cursos presenciais e eu não tinha tempo nem dinheiro para ir 3 vezes na semana até um lugar físico para fazer um curso. Para você ter uma ideia mais ou menos do que eu tô falando, eu cheguei na época, né, a ver um curso de AutoCAD que custava em torno de, uns R$1.000, R$1.500, fora o dinheiro da gasolina de ir e voltar e o dinheiro aí para se alimentar por lá, já que eram 3 vezes na semana e ocupava a tarde inteirinha. Então, na época, né, não existia principalmente a Mobflix para eu estudar online, por exemplo. Então, imagine só se existisse, né? Eu ia poder estudar na minha própria cama, no horário que eu quisesse e ainda pagar um valor muito mais barato que de uma pizza do final de semana para ter acesso completo ao curso de AutoCAD. E além desse curso, eu teria acesso também a mais de 60 e fora outros benefícios aí que a Mobflix traz, como professor 24 horas, tirando qualquer dúvida que eu tenha sobre a área em menos de 1 minuto. Então, sim, a minha vida na época da faculdade ficaria muito, muito mais fácil com a Mobflix. Quem me dera ter ela nessa época. Mas, infelizmente, não existia. E eu só fui aprender o AutoCAD mesmo quando eu consegui aí a oportunidade de trabalhar numa empresa que praticamente só vivia e só respirava AutoCAD. E quando eu cheguei no primeiro dia de trabalho, nunca vou esquecer, eu lembro que eu fiquei literalmente em choque quando eu vi a rapidez das pessoas projetando dentro do AutoCAD e eu não sabia praticamente nada. Foi aí que eu percebi que o mundo real, né, lá do trabalho, do mercado de trabalho, era muito diferente da faculdade. Então, eu não tive outra saída sem ser aprender na marra o AutoCAD. E essa experiência me mostrou o quão é importante esse programa, né, o AutoCAD, e que sim, hoje a maioria dos escritórios usam sim esse programa e muito. Afinal, ele, né, é um dos primeiros programas de arquitetura a existir
e ele ainda domina o mercado. E a verdade é que hoje em dia, muitos estudantes, eles entram na faculdade de arquitetura com os olhos já no BIM e querendo pular o AutoCAD. E isso é ótimo, claro, porque o mundo da arquitetura está evoluindo, mas me preocupa um pouco. Por mais que existam programas mais avançados em relação a, produtividade, compartilhamento de informações, enfim, o AutoCAD ele ainda tem um lugar especial no mercado de trabalho. E se você é da área e você não sabe mexer com ele, com certeza você está fechando, né, diversas portas que impedem o seu crescimento na profissão. Pode parar para perceber. Se você separar aí, 50 escritórios ou 20 escritórios de arquitetura aí da sua cidade, olha para eles, eu tenho certeza que uns 80%, se não mais deles, ainda usam o AutoCAD como uma ferramenta principal. Então, você entende que fica muito mais difícil você encontrar um trabalho na área sem conhecer esse programa? Então, eu gostaria até de saber um pouco sobre vocês. Você já sabe mexer no AutoCAD? Escreve aqui nos comentários para mim. Coloca se sim, se você já sabe, e não se você ainda não sabe, se você ainda não domina esse programa. Escrevam aí, só para eu ter uma ideia. Só para eu ter uma ideia de se vocês sabem ou não mexer no AutoCAD. Escreve aqui para mim nos comentários. Bom, é muito legal. Deixa eu dar uma olhada. Isaac sim, mas sem grande dominação. Que legal, pessoal. O Jefferson só um pouquinho e olhe lá. Que legal, pessoal. É muito bom, né, saber que alguns de vocês já sabem mexer no AutoCAD. E para o pessoal que respondeu que ainda não sabe, não se preocupem. Eu tô aqui para ajudar vocês a entenderem por que, né, que o AutoCAD é tão importante. E a Mobflix também tá aqui para te ajudar a dominar essa ferramenta. Dentro da nossa plataforma, a gente tem um curso que chama AutoCAD do básico ao avançado. E nesse curso, o professor te ensina, a partir de diversas videoaulas, o passo a passo completo para você criar uma casa do zero no AutoCAD, desde as paredes até topografia, escada, rampa, corte, que tem muita gente que tem dificuldade, as fachadas, enfim, muito mais. Ele finaliza o curso colocando o projeto na escala e na prancha de apresentação. Então, depois que você também finalizar esse curso, você pode emendar já no SketchUp ou no Revit, que você já vai ter acesso a todos mesmo. Então, se você quer se destacar ainda mais os seus projetos, é só clicar lá no link da bio, quem falou que não conhece o AutoCAD ainda, para fazer sua assinatura na Mobflix. Bom, pessoal, só para vocês terem uma ideia, o AutoCAD ele foi lançado lá nos anos 80. E até então, todos os arquitetos, eles só faziam projetos à mão. Já pensou que desespero? Quem aqui de vocês já fez um projeto à mão e errou uma linha de caneta ou passou a mão em cima da parte que estava ainda fresca, sabe? Quando a gente pinta grama, enfim. Você sabe muito bem do que eu tô falando, se você já fez um projeto à mão. Então imagine o desespero das pessoas. Desespero não, né? Porque não existia ainda os programas. Mas o AutoCAD ele veio para cumprir essa função. Então, com essa chegada desse programa, os arquitetos eles puderam criar, né, desenhos de forma muito mais rápida e muito mais precisa, eliminando as necessidades aí de traçar à mão, né? Ficar desenhando à mão, que economizava muito tempo e dinheiro. E ao passar dos anos, o AutoCAD continuou evoluindo. Ele incorporou novos recursos e o mais incrível é que mesmo com a chegada do BIM, o AutoCAD ainda mantém o seu lugar no mercado. Então não importa, né, em qual momento você está da sua jornada aí como arquiteto ou arquiteto, o AutoCAD pode ser sim uma ferramenta essencial para você. Para você ter uma ideia, tem umas pesquisas recentes que têm mostrado dados bem legais sobre o uso do AutoCAD no Brasil. Teve uma, eu vi esses dias inclusive. Você sabia que uma quantidade significativa aí de escritórios de arquitetura e engenharia
usam o AutoCAD como uma ferramenta principal de trabalho. Mais de 80% dos escritórios utilizam o AutoCAD nas suas operações diárias. E de acordo com essas análises, né, tanto da quantidade de escritório quanto o salário, já que tem pessoas lá trabalhando dentro, os arquitetos que dominam o AutoCAD, eles tendem a ter salários mais elevados em comparação com aqueles que não têm essa habilidade. Em média, para você ter uma ideia, os salários eles podem ser de 20% a 30% maiores para um arquiteto que dominam esse programa. Então, isso é incrível, não é? Então, eu não tô falando pra você só aprender o AutoCAD. Não, muito pelo contrário. Até porque um projeto de arquitetura, ele precisa de outras ferramentas, como, enfim, o SketchUp para fazer o 3D, o V-Ray para fazer uma renderização e deixar seu projeto cada vez mais real. Mas ter o conhecimento do AutoCAD, ele pode realmente fazer a diferença aí na sua carreira e na sua remuneração na hora que você entrar no mercado de trabalho. E é por isso que lá no começo da live, eu falei que eu me preocupava em ver algumas pessoas entrando na faculdade de arquitetura e querendo pular o conhecimento desse programa. Então, existem outros? Sim, existem. Existem outros que aumentam ainda mais a produtividade? Sim, existem. Mas os outros programas, eles são importantes, assim como o AutoCAD. Então, não tem jeito, o AutoCAD ele é pioneiro na área da arquitetura e muita gente trabalha com ele. Para você se destacar no mercado de trabalho hoje em dia, você precisa conhecer todos os programas, começando pelo AutoCAD. Ele é como se fosse o feijão com arroz do arquiteto, literalmente. Então, todo mundo precisa conhecer esse programa. E o AutoCAD tem sim um impacto positivo aí na sua profissão. Pode ter certeza que não é à toa que muitas faculdades, eles incluem o AutoCAD na grade curricular, logo de início, mesmo ensinando muitas vezes só o básico. Então, isso acontece porque, primeiro, o AutoCAD, ele está muito presente na vida real, no mercado de trabalho. E segundo, porque o AutoCAD, ele oferece uma excelente base para entender os princípios de um desenho técnico, que são essenciais para qualquer arquiteto. É como literalmente aprender a escrever antes de criar aí uma poesia. E no começo, eu vou confessar para vocês que é desafiador sim, bastante inclusive. Até porque antes da faculdade, nunca ninguém, pelo menos para mim, né, tinha me mostrado esse mundo de programas, de arquitetura, enfim. E esses programas, no geral, eles assustam bastante no início pela quantidade de ferramenta, pela interface totalmente nova, né, na nossa cabeça, é um mundo totalmente novo. Mas independente dessas dificuldades, não é nada impossível de aprender e de dominar, principalmente aí com a ajuda da Mobflix. Isaac falou, tem uma entrevista na sexta-feira e eles pedem conhecimento em AutoCAD. Viu só, Isaac? Realmente, o AutoCAD ele foi o primeiro software de arquitetura. Então, pensa comigo, o mercado de trabalho todo se acostumou a mexer com ele e trabalhar com ele. E ele é essencial, ele é excelente, porque ele é muito preciso, enfim. E por mais que tenha chego hoje o BIM no mercado, essas pessoas que se acostumaram com o AutoCAD, muitas vezes não passaram por essa evolução do BIM ainda. Então, por isso que eu falo que ele é importante. Mas que legal que você teve entrevista na sexta e que eles pedem esse conhecimento e que você já sabe essa ferramenta. Espero que tenha dado certo aí essa vaga de trabalho. E então não é nada impossível, pessoal, de aprender a mexer nesse programa, principalmente aí com a ajuda da Mobflix. Você só precisa literalmente de um passo a passo completo aí, do básico até o avançado, praticar, né, diariamente, é igual andar de bicicleta, e ter paciência também para decorar os comandos. E você deve até estar falando agora, né? Mas legal, Giovana, eu já aprendi que o AutoCAD é importante, mas o que ele me entrega? O que eu posso esperar, né, dessa ferramenta? Primeiro, o AutoCAD ele é muito preciso, então ele permite que você crie, né, desenhos detalhados. Se você colocar uma linha aqui e falar para ele que a outra vai estar exatamente a X metros de distância, ele vai estar
precisamente lá, a X metros de distância. E isso faz com que o seu nível de projeto seja excelente, que o detalhamento das suas plantas também sejam perfeitos. E como você já deve ter percebido, a precisão na arquitetura é muito importante e os milímetros podem fazer total diferença aí em um projeto. Porque imagina só comigo, imagina que você tá trabalhando em um projeto de uma casa e o cliente ele acabou de comprar o terreno. Você concorda comigo que a precisão dessas medidas são essenciais? Agora vamos supor que durante o desenho do projeto você comete um erro e a parede, sei lá, lateral da casa, ela é desenhada, sei lá, alguns metros a mais do que deveria. Então, no papel parece tudo muito certo, mas quando a obra começa, você percebe que a parede não cabe no terreno conforme planejado. Então, imagina só a dor de cabeça. Até porque isso não afeta só o cronograma da construção, mas também o orçamento, né? Já que é necessário retrabalhar o projeto, a disposição dos móveis, a disposição do terreno. E além de afetar tudo isso, também pode gerar problemas, enfim, com regulamentações e permissões aí do local, o que pode aí atrasar ainda mais a obra do seu projeto, o que não é legal, né? Então, tudo isso poderia ser evitado com a precisão literalmente adequada do AutoCAD desde o início aí do projeto. Afinal, é mais fácil corrigir medidas no programa do que no mundo real. E um outro ponto muito forte que eu vejo no AutoCAD é a sua capacidade aí de integração com outros programas de arquitetura. Ou seja, a capacidade do AutoCAD de conversar e trocar arquivos com outros programas. Essa integração é uma parte importantíssima do fluxo de trabalho de arquitetos e engenheiros, né? Por isso que eu sempre falo que você deve aprender, né, a dominar o AutoCAD, sim, mas ele deve ser o seu ponto de partida, mas não o destino final. Eu sempre falo essa frase. Então, com a integração certa, você consegue levar os seus projetos aí em um nível totalmente novo. Um exemplo que eu gosto muito de usar é a integração do AutoCAD com os programas de modelagem 3D ou BIM, seja, enfim, o SketchUp, o Revit, o ArchiCAD. Essas integrações permitem que você crie, né, o 3D do seu projeto de uma forma incrível, porque você consegue juntar o benefício de todos os programas. Então, eu tenho certeza que a capacidade de precisão, de integração do AutoCAD com outras ferramentas é uma vantagem, sim, estratégica para qualquer arquiteto. Então, saiba passar do AutoCAD para outros programas, isso vai te ajudar muito. Ela literalmente permite que você escolha, né, as melhores ferramentas para cada fase aí do seu projeto e crie um fluxo de trabalho que atenda às suas necessidades específicas. E você que está me assistindo, quero saber de vocês. Me conta uma coisa. Você já usou o AutoCAD integrado com outro programa? Ou seja, você já usou o AutoCAD para fazer a planta do seu projeto, depois passou para o SketchUp para fazer o 3D? Me conta aqui nos comentários. Isaac, está aí um ponto que eu não sabia, achava que ele era antissocial. Não, Isaac, muito pelo contrário. O AutoCAD você consegue passar a planta do seu projeto para vários programas. Você consegue passar para o Revit, você consegue passar para o SketchUp e fazer o 3D do seu projeto. É bem legal. Ele consegue se adaptar bem aí nos programas. Me conta aqui, pessoal, se vocês já utilizaram o AutoCAD em conjunto com outros programas, para eu ter uma ideia. Só para eu saber, vamos lá, comenta aí pra mim. Já tentei, mas não deu certo. Jefferson, não. Pessoal, vocês que nunca que já tentou, não deu certo ou nunca usou, tente fazer isso porque vai ajudar muito, muito, muito vocês. Muito mesmo. Nos cursos da Mobflix, a gente tem um curso de realidade aumentada, que você consegue ver, o seu cliente consegue ver o seu projeto pelo óculos que dá a impressão que ele está vivendo realmente aquele ambiente. Nesse curso, o professor ensina a passar do AutoCAD
para esse programa, para você fazer essa visualização 360 ou Revit, enfim. Jefferson, ele tem integração junto do ArchiCAD? Sim, Jefferson, tem sim. Tem integração sim. O AutoCAD ele é ótimo. Você consegue passar ele para qualquer programa, literalmente. Bom, agora, pessoal, eu quero te ensinar dicas e truques que podem transformar aí, né, tornar, na verdade, o seu fluxo de trabalho mais rápido e fácil possível no AutoCAD. Isaac, eu fiz uma vez com o SketchUp e achava que era o único programa que aceitava o formato DWG. Não, você consegue para outros também. Vou até falar para o nosso time trazer esse assunto pro Instagram, como passar o DWG para outros programas de arquitetura. Então vamos lá, agora eu quero te ensinar aí dicas e truques que podem tornar o seu fluxo de trabalho o mais rápido e fácil possível no AutoCAD. Existem duas maneiras de aumentar a sua produtividade nesse programa. Para quem não sabe, o AutoCAD ele foi feito literalmente para você trabalhar com uma mão no teclado do computador e a outra mão no mouse. Por quê? Literalmente para aumentar a sua produtividade na hora de projetar. E uma das coisas que tornam o AutoCAD tão poderoso é a quantidade de atalhos e comandos disponíveis aí que economizam muito, muito, muito o seu tempo. Para quem não sabe o que é um comando, é só você imaginar o seguinte comigo, vai. Vamos supor que você está dentro do AutoCAD e você quer fazer uma parede agora. No AutoCAD, ao invés de você perder tempo procurando a ferramenta, a linha, para desenhar a sua parede, você pode simplesmente apertar no seu teclado a letra L, que já vai aparecer o comando line em inglês ou linha em português, e apertar Enter ou a barra de espaço, que ele também funciona para selecionar esse comando. Com isso, você vai conseguir, né, já vai conseguir desenhar a sua parede. E falando assim parece ser bobo, mas quando você vai ver na prática mesmo, esses comandos, eles salvam realmente a nossa vida e ajudam a economizar um tempo enorme na hora de projetar, porque a gente não tem que ficar procurando, né, as ferramentas do programa. E além desses comandos já prontos, o AutoCAD também te dá a opção de personalização para você atender ainda mais as suas necessidades específicas, tornando aí o processo do seu projeto muito mais rápido. Inclusive, para te ajudar nisso, a Mobflix criou um material gratuito, incrível, literalmente incrível, que se chama A Bíblia do AutoCAD, 120 comandos que você precisa conhecer. Então, a melhor parte é que sim, você escutou direito, esse material é totalmente gratuito. Então, se você ainda não tem acesso a ele, corre para baixar. É só clicar no link que está na nossa bio, no perfil aqui da Mobflix, e entrar na Bíblia do AutoCAD e-book grátis, que está lá dentro do nosso link. Eu tenho certeza que nesse e-book você vai encontrar aí comandos que vão salvar a sua vida e a sua produtividade nos projetos. Então não perca essa oportunidade, corre para baixar porque é gratuito. É só clicar no link da nossa bio. E uma outra coisa que eu queria fazer com vocês aqui é a comparação, né? A comparação literalmente entre o AutoCAD com os outros programas de arquitetura. Primeiro eu queria comparar ele com o SketchUp. Primeiro eu quero comparar ele com o SketchUp. Enquanto o SketchUp ele é um ótimo programa, né, pra gente fazer tanto esboços iniciais quanto um 3D realista, o AutoCAD ele brilha quando a gente fala, né, de desenhos técnicos altamente precisos. Então, o SketchUp, ele sinceramente não vai te dar um desenho 100% preciso, mas sim 100% visual. Agora, se a gente comparar ele com o AutoCAD, com o programa BIM, se a gente comparar o AutoCAD com o programa BIM, ele pode ser tanto Revit quanto ArchiCAD, a coisa já muda bastante. Então, o BIM ele aborda ele tem uma abordagem, né, mais abrangente, onde você consegue criar um projeto completo, incluindo informações detalhadas sobre cada elemento.
Então, só para você ter uma ideia, no AutoCAD você vai desenhar uma parede fazendo 4 linhas apenas, né? 4 linhas você formou a parede. Ou seja, 2 linhas retas e 2 lá que se fecham para formar o desenho dessa parede. Já no Revit ou no ArchiCAD, ao desenhar uma parede, você consegue especificar tudo, 100% nela. Então, até, sei lá, a quantidade de tijolo e de cimento necessário para construir essa parede. Desculpa, pessoal, tô com um soluço faz tempo, né? Então, no Revit, no AutoCAD, no ArchiCAD, você consegue falar exatamente o que tem nessa parede, a quantidade de material necessário, enfim. No AutoCAD já é diferente, a gente faz 2 linhas e isso já representa uma parede para o programa. Então, a escolha, né, entre o AutoCAD e as outras ferramentas depende muito da necessidade específica do seu projeto e do seu fluxo de trabalho. Muitas vezes, os profissionais eles usam uma combinação, né, entre as ferramentas, igual a gente estava falando agora, aproveitando os pontos fortes aí de cada uma. Portanto, pessoal, se eu puder dar uma dica para você destacar ainda mais como arquiteto aí, destacar ainda mais seus projetos, não se limite a uma única ferramenta. O que importa é você escolher as ferramentas certas para cada tarefa do seu projeto e garantir que elas realmente funcionem juntas de uma maneira eficiente. E eu separei umas dicas importantes aí para quem está começando a conhecer o AutoCAD. Primeira dica, comece pelo básico, literalmente. Baixe o programa no seu computador, mexa em toda a interface dele, entenda as principais ferramentas, comece, a se familiarizar mesmo com o programa. A segunda dica é você praticar regularmente. Então, como qualquer outra habilidade, a prática constante, ela é literalmente essencial para que você consiga, né, se tornar aí um profissional no assunto. E a terceira dica é explore os cursos que possuem o passo a passo completo para você aprender essa ferramenta do zero. E por que essa terceira dica é tão importante? Porque antes de você entrar na faculdade de arquitetura, a gente nunca tinha mexido num programa. Então, o AutoCAD, ele pode parecer bastante complexo no início. E um curso passo a passo, ele vai te ajudar a dominar muito mais rápido essa ferramenta, diferente se você for ver uns vídeos picados aí no YouTube, que não, esses vídeos picados, eles não vão te dar uma sequência lógica de aprendizado. É por isso que na Mobflix, né, a gente tem um curso que se chama AutoCAD do básico ao avançado, e ele foi projetado para você sair literalmente do nível 0 e ir até o nível hard aí rapidamente. Então, nele você vai ter acesso a diversas aulas práticas, exercícios interativos, suporte também do professor para realmente dominar esse programa. E além disso, a Mobflix permite que você aprenda no seu próprio ritmo e você também acesse o seu conteúdo quando e onde você quiser, por um valor mais barato que uma pizza aí do final de semana. Então, se você está interessado em aprimorar suas habilidades em outras ferramentas no futuro, né, tanto AutoCAD como SketchUp, V-Ray ou Revit, eu te desafio a conhecer a nossa plataforma. É como se fosse a Netflix, só que de arquitetura. E é uma maneira fantástica aí de aprender tudo sobre o mundo da arquitetura de forma rápida, eficaz e prática. Se você ainda não é nosso aluno, corre lá para fazer sua inscrição. É só clicar no botão que está lá na nossa bio, né, aqui do Instagram. E vamos para cima fazer acontecer. Se você não fizer para você, ninguém vai fazer e o mercado de trabalho ele não te espera. Então corre para construir literalmente o seu futuro. E chegamos no final da live, pessoal. Foi um prazer viver esse momento aqui com vocês. Agradeço a todos que me acompanharam aqui. E lembrando que quarta-feira que vem, às 7 horas da noite, a gente tem mais um encontro marcado aqui no perfil da Mobflix. E a gente vai estar falando tudo sobre SketchUp. Hoje foi tudo sobre AutoCAD e quarta-feira que vem, 7 horas da noite, vamos falar sobre tudo sobre SketchUp. Você não vai perder, né? Então, corre lá para seguir a Mobflix quem ainda não segue. Foi muito bom estar com vocês. Liu,
Gabi, muito bom. Que bom que vocês gostaram. Jefferson, fico feliz também. Vamos pra cima, pessoal. Vamos pra cima fazer acontecer. Muito obrigada por estarem aqui. Tchau, tchau. Quarta-feira, às 7 horas da noite, estamos aqui de novo. Tchau, pessoal.